Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Hoje nós vamos finalizar esse livro maravilhoso que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Vou falar aqui qual que é o último princípio, que é o 7º, investimento social. Bom dia para quem está chegando aí. Oi, Nanda, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso aqui. Nós estamos finalizando. Oi, Júnior. Tudo bem? Oi, Totti. Ai, que saudade de vocês. Nossa, Nanda, Totti, nossa, saudade. Gente, ó, recomendo. Vou pedir para a Greta entrar aqui. Também morro de... Gente, lê, Nanda, lê. Bom dia, Rose. Esse livro aqui... Oi, Greta. Fala comigo, deixa eu ver se... Bom Isso, tô te dia. ouvindo. Só a Nanda falou ali, né, que tem vontade de ler esse livro. Então, só recapitulando para o pessoal, né, que não acompanhou as outras lives. Gente, esse livro, como o próprio nome já diz, ele é baseado em pesquisas realizadas na Harvard sobre a importância da felicidade para o sucesso profissional. Então, são mais de 12 anos de pesquisas do autor em relação a várias empresas, ao que acontecia com os alunos, e ele entendeu que a felicidade é o caminho para o sucesso. E aí ele dá 7 princípios aqui, que nós estamos no 7º, que hoje é o investimento social. Não podia ser menos que terminar este livro com um princípio como esse. Não é, amiga? É. Nossa, o livro todo é muito bom, né? Dá um bom dia para alguns colegas que entraram aqui. Glacis, quanto tempo! Meu Deus, que saudades suas! Que bom que você está aqui! Ah, o pessoal da Bela Visão de Piratininga, que é a Ariela, é uma graça também, o pessoal de lá. Beijo, gente, obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Quem não leu o livro vale a pena ler. A gente está finalizando ele hoje. E a Rose? Leu, E ele Rose? termina os A Rose princípios não bem tinha isso, né? comprado o livro? A Rose, qual Rose você Ah, está falando? não era a Rose Almeida? Não, Era não outra essa Rose, Rose, era né? Já outra tô Rose. confundindo as outras. Era outra Rose. Tá confundida, era outra Rose. Mas é muito legal. A Nanda está falando de ler o livro, leia, vale a pena. Como eu comentei lá no início das lives, eu ganhei esse livro em 2020 de uma mãe de uma aluna e a gente estava em pandemia, aulas online, né? Foi o primeiro ano de aulas online. Então foi muito interessante ter trabalhado tudo isso, porque eu trabalhei gratidão com os alunos no meio de uma pandemia, naquela situação que Sim. estava. E foi bom, muito bom poder estar junto agora com você, Dani, para poder retomar essa leitura e fazer o que a gente fez nesse estudo, viu? E Muito bom. aí, nesse princípio aqui, que é o 7º que nós Ah, estamos, gente, finalizando o livro hoje, com muito, assim, com, com muita envolvimento, com muito envolvimento, ele vem falar do investimento social, que na verdade não é uma novidade para a gente, né? Mas ele vem trazer de um jeito muito interessante, né? Da rede de apoio, do como que é importante a gente contar com pessoas na nossa trajetória profissional, na nossa vida de uma forma geral. exatamente, Então, a exatamente. importância do. E também fala, lógico, né? Tanto do lado positivo como do lado negativo, né? O Com que eu quem você acho, anda, né? Oi, Alana! sim, o que eu acho importante, oi, Helena, o que eu acho muito importante nesse princípio do investimento social é a gente entender que a gente cresce junto, Exatamente! né? Porque, assim, sozinho, eu falo isso muito dos meus alunos, sozinho a gente não Sim, aprende nada. Se a gente não aprende, a gente não evolui. E aqui ele fala muito sobre isso, né? O quanto a gente se depara, a gente acha que de repente é uma ameaça você estar com o outro, ou uma questão de competição estar com o outro, mas como poder olhar tudo isso
na realidade, de um outro ângulo, de que junto a gente sim. aprende. E que tem muito a ver com tem um negócio, assim, tem aquele ditado que é bem preconceituoso, mas que se a gente parar para pensar, que é preconceituoso, mas se a gente parar para pensar, ele tem uma questão para ser refletida aí, que é: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és, E eu te direi né? quem é. Claro que você não é exatamente as pessoas à sua volta, nem a sua família, né? Você não é fielmente essas pessoas, porque nós somos indivíduos, né? E cada um tem um jeito. Mas nós temos muito do Sim. nosso meio, nós temos muito dos nossos amigos. Na verdade, nós escolhemos os nossos amigos por uma questão de interesses e afinidades. Então, sim, né? Se você quer ter uma vida melhor, você tem que rever até com quem você anda andando, com quem você está, né? Às Exatamente. vezes a pessoa tá lá só se lascando, não consegue atingir seus objetivos, não consegue realizar seus sonhos, mas se ela olhar para a volta, só tem pessoas puxando ela para baixo, pessoas É. desmotivando, pessoas acabando com as expectativas, que não agregam, não ensinam, só, né? Então, sim, gente, né? A nossa rede social faz toda a Exato. diferença para aquilo que a gente quer alcançar. E a questão mais importante é, assim como isso tudo que está em volta de nós nos influencia, nós também influenciamos Isso tudo que é está. Todos, fundamental, né? né? Então, assim, a É, Arielle falando verdade. E é isso mesmo, né? Então, sim. assim, tudo, né? E aqui ele vai falando, e é muito legal a gente entender, porque o livro, a todo momento, em todos os capítulos, traz muito essa questão de gestores, de líderes, e cada um de nós é líder em algum lugar, né? Não precisa ser dentro de uma empresa. Então, às vezes, como mãe, como pai, né, como irmão, numa família, ou dentro de uma empresa, ou dentro de uma escola, no seu trabalho. A liderança a gente pode se estender a vários setores. Aqui ele fala muito, porque ele vai dando palestras em tudo quanto é lugar, então ele vai falando sobre pessoas bem-sucedidas, gestores, quem são essas pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem para elas serem bem-sucedidas. E aí, nossa, foi muito importante ter lido esse capítulo, porque ele fala da rede social como apoio, né? Também uma rede de apoio em momentos onde você não está bem. E é mais comum, a maioria das pessoas, quando não está bem, se reclusa, né? Ficar Não quietinha no seu querer a canto, rede, ficar né? sozinha. Eu escuto. E não querer a rede, não buscar apoio, não buscar ajuda. E se fechar e se isolar, né? Eu acho importante a gente entender o seguinte: tem momentos na nossa vida que, ok, a gente precisa, né, se isolar para se reorganizar, para pensar melhor qual é o caminho, mas não viver somente desta forma. Porque é como a gente falou, é importante a gente olhar e buscar apoio, porque quem está de fora vê melhor e pode nos ajudar. Essa é a E não grande tem verdade, problema mostrar a né? nossa vulnerabilidade, né? Porque às vezes as pessoas, Exatamente. eu percebo assim, é, às vezes a pessoa tá muito doente, ela tá muito, né? Ela tá muito doente, ou ela descobre, às vezes Debilitada às vezes, vamos né? supor que ela acabou de descobrir que ela tá doente. Ela fica guardando aquilo como um segredo, como se isso fosse uma forma de resguardo, mas na verdade, né, claro que tem muitos curiosos, mas na verdade, quando a gente divide, né, algumas informações com outras pessoas, somente aquelas que nós amamos e que nos amam, isso nos ajuda a criar essa energia e essa força que vai fazer com que a gente, né, suporte passar por tudo isso. É, Às vezes o que parece uma proteção, na verdade, é só um erro, né? Que nem ele coloca aqui que o maior erro é você achar que você vai fazer tudo sozinho, que você vai que vai se salvar salvar assim, né? sozinho. Claro que também ele coloca aqui que a gente não precisa sair falando para as pessoas tudo de bom que está acontecendo com a gente, todos os nossos projetos, né?
de colocar que a gente tem que dividir todos os resultados, porque às vezes isso também nos atrapalha, porque tem gente sim invejosa, tem gente sim que vai lá e rouba os nossos clientes, claro que tem. Então, equilibrar, saber, né, o que e quando a gente vai acabar dividindo isso. Ô, Greta, me dá um minuto, vai conversando aí com o pessoal, porque estão tocando a campainha desesperadamente aqui, eu tô sozinha. Tá bom, vai lá. E aí, pessoal, o que ele comenta nesse capítulo sobre investimento social esse olhar para essa rede social, essa rede de apoio que pode ser fundamental para a gente em alguns momentos da nossa vida. E ele vai falando sobre todos os estudos que ele fez, por exemplo, em situações de colapso, em situações de crise, como aprender a lidar dessa forma. E as pessoas mais bem-sucedidas fazem exatamente o contrário do que é essa questão de se isolar, né? Em vez de se isolar, de voltar para dentro de si, elas se aproximam mais ainda dessa rede de apoio, e aí vai investindo nesse contato com o outro e sabe que seus relacionamentos constituem maior investimento, porque é dali que vai sair outras formas de olhar aquilo que precisa ser olhado, né? Porque é sempre assim, quando você troca ideia com alguém, você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Nossa, que legal. Por quê? Porque é onde você vai expandindo a sua consciência e entendendo mais coisas do que aquilo. Quando você está com foco só no colapso, só na crise, só no problema, você não consegue, de fato, expandir para ver outras formas de buscar a solução, né, para aquela situação onde você está em crise. Eu lembrei muito de situações de colegas mesmo, por exemplo, que às vezes estão com algum problema, tão tristes ou problemas específicos, e acaba se isolando e ficando mal. Eu falo, mas é nessa hora que você tem que buscar ajuda, é nessa hora que você tem que falar, amiga, vamos! Eu tô precisando ouvir o que você tem para me falar. E os amigos de verdade vão falar a verdade, com muito respeito, com muita amorosidade, com muita educação. E isso é muito importante da gente entender, né? Estou falando exatamente, Dani, sobre essa questão de que ele fala nesse capítulo, que o grande erro é se isolar e que as pessoas mais bem-sucedidas fazem exatamente o contrário. Buscam apoio, buscam ajuda, buscam rede, porque é onde a gente expande e olha de um jeito diferente, Exatamente. né? Coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes você está focado só num lugar, só naquele problema, e você não está vendo. Aí você compartilha com alguém, essa pessoa fala, amiga, olha, e aquilo? E aí você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Então, nossa, Então, várias como é bom, né, soluções se isso, ter resolvem poder exatamente assim. dividir, né, dividir isso com alguém. É, Outra coisa, exato. né, gente, também não é só gente melhor ou que tem, porque às vezes as pessoas se apegam àquelas que estão sempre ensinando algo para nós. Mas quando você ensina algo para o outro, também é muito importante para você, porque na verdade é uma Sim. troca. Então, mesmo que você esteja pensando em ser bem-sucedido na sua empresa e tal, os pares, os que estão abaixo, todos têm para agregar. É que todo Todo mundo mundo. pode agregar, é que nem sempre as pessoas querem fazer isso. Então, é isso que você tem que observar, né? O que te faz bem dentro daquela relação e o que não faz. Para você, porque tem relações que são muito tóxicas e que quanto mais você se afastar, melhor vai ser para você. Claro Melhor que você no vai ficar, trabalho você vai não é ficar tão mais leve. simples, né? Porque no trabalho a gente tem aí que conviver, O né? ambiente todo, ele fala disso aqui também, né? De situações que você tem que conviver, o ambiente está daquela forma, mas qual é a maneira que você atua ali em cima e quais as suas formas de lidar depois que você sai daquele ambiente, né? Exatamente. Porque a gente sabe que é tudo também energia. Então, você está num lugar, você entra num lugar, você percebe que aquele negócio está pesado, que antes você estava bem, agora você não está? Ok. É do lugar ali, então como que eu posso lidar com isso para que isso também não me intoxique, né? E não fique mal nessa situação. E aí ele vai falando, né, nesse capítulo, a importância da gente Na investir, né, felicidade. na questão da felicidade, no investimento como forma de prosperidade, esse investimento social, essas redes de apoio. E aí ele vai passando por aqui, nesse capítulo a respeito disso. E é muito interessante, porque assim, realmente, vidas mais felizes com certeza são mais produtivas É do que a gente um pensa. princípio que, com certeza,
Eu percebi aqui nesse capítulo que ele repete bastante as coisas, né, Greta? Ele dá muitos Sim, bastante. exemplos, ele fala de Sim, diversas sim. formas de rede social, né? Na verdade, ele vai mostrando onde estão como que essas redes são formadas, né? Que escola, trabalho, Aham. família, né? Então ele vai mostrando isso, colocando aqui, né? Como que é feito esse investimento. É uma coisa que eu falo muito sobre a questão do network, né? Quando eu falo sobre carreira, porque as pessoas acham que elas vão atrás que assim, network é um negócio que você tem lá no seu banco, no seu contatos, as pessoas estão lá no seu contatos, e Uhum. aí quando você perde o emprego, você pega e começa a ligar para essas pessoas, né? Achando que você tem uma rede de relacionamentos profissional. Não, gente, a rede de relacionamentos ela é mantida, né? E ele fala muito bem isso aqui, que nós contamos com aquelas pessoas que, de certa forma, a gente mantém um tipo de amizade, vínculo, e que também, quando Vínculo. precisam da gente, nós estamos lá, né? Então, Sim. é uma troca, é um apoio que vem a qualquer momento. Então, quando você divide coisa boa, quando você divide coisa ruim, quando você joga a conversa fora. Então, É. várias coisas que alimentam essa rede, mas ele fala da importância, né, de você lembrar das pessoas, mandar uma mensagem, cultivar isso, né, perguntar se está precisando de alguma Você cultivar o coisa. vínculo, né? E cultivando o vínculo, fazendo isso. Porque, o que eu achei também muito legal desse capítulo, o que eu acho que é importante a gente falar para o pessoal, é a respeito dos hormônios que estão totalmente ligados a essa questão também, né? Então, quando a gente vai formando um vínculo mais social, de forma positiva, alegre, isso vai gerando ocitocina, que é o hormônio do prazer, então isso vai gerando outras questões em volta com relação a tudo isso. Então, isso é muito legal para a gente pensar no que a gente está escolhendo viver, que vai influenciar na nossa vida, nas nossas emoções, sim, nos nossos vínculos com a família, sim, com os amigos. Então, tudo isso também é gerado. E é bem interessante isso, né? Que quando isso vai contagiando, então isso vai gerando hormônio e qual é a informação que o seu cérebro está entendendo disso? Exatamente. É que a gente não. Às vezes a pessoa. Quando a gente fala de emoções, né? Muitas pessoas elas acham que isso surge, sei lá, né? Do nada, da alma, né? Da alma. E na verdade a emoção, gente, é sistema límbico, né? É sistema nervoso. Ela tem. É uma reação da nossa percepção, claro, e por isso que nem todo mundo tem as mesmas emoções diante das mesmas coisas, Cada um mas não sente, né? é Como cada um ativação do sente, sistema nervoso, é neurociência pura, né? Não tem nada a ver com espiritualidade, com a alma. A alma, na verdade, né, ali ela é o que direciona o entendimento aí, vamos pensar, né? Porque seria o como você reage a essas emoções, aí a gente pode falar que essa parte de consciência e de alma é a forma mais. É uma reação hormonal, né? É uma reação fisiológica. Então, eu até vou ler aqui a página 183, que ele fala bem coloca. específico disso. Ó. Quando formamos um vínculo social positivo, a ocitocina, o hormônio indutor do prazer, é liberado na nossa corrente sanguínea, reduzindo imediatamente a ansiedade e melhorando nossa concentração e foco. Cada conexão também reforça nosso sistema cardiovascular, neuroendócrino e imunológico, de forma que quanto mais conexões formamos com o tempo, melhor é o funcionamento do nosso corpo. Eu achei muito Sim. importante falar sobre isso. Eu tinha marcado aqui no meio da bando de rabiscos que eu faço nos meus livros, Nós, né, amiga? mas Nós, isso é né? muito importante Ai, da gente entender. Não, tudo... gente, tudo Ai, rabiscado você aqui, anota ó. só o que é mais importante. Sim, o livro inteiro. Rabisco, põe o setinho e vou colocando. E mediante isso ele traz aqui, né, com relação a todos os estudos que também são feitos.
Não é de surpreender que, num levantamento nacional com 24 mil trabalhadores, tenha revelado que homens e mulheres com poucos vínculos sociais apresentavam 2 a 3 vezes mais chance de transtornos depressivos maior do que as pessoas com laços sociais. A gente está falando de uma coisa muito importante aqui. Porque o número de depressão e ansiedade mais que triplicou nos últimos anos. E aí, ele vai, nesse capítulo, os 2 últimos capítulos que a gente está lendo hoje, ele vai falando dessa importância do contato social e dos olhos nos olhos. Então, não adianta você ter aí uma rede social com milhares de pessoas, sendo que você nem as conhece, e você não marca um encontro de olho no olho, nem que seja assim, mas olhar no olho, você exclusivamente tem uma reunião com essa pessoa, nem que seja online mesmo, mas você ter essa conexão com alguém. Isso é muito... Carlinhos, meu querido! Ai, a conexão, a conexão. Aqui. Olha lá. Ah, o Carlinhos é um cara que olha nos olhos quando conversa. E é um cara que eu não vejo há muito tempo. Só que de vez em quando a gente bate um papo, a gente se procura, a gente conversa, por exemplo. É um psicólogo fantástico esse cara. Né? E além de ser mágico. Então, assim, né? E ele traz nesse capítulo exatamente essas questões. A importância desse vínculo, a importância do olho no olho. Então, não é só, eu conheço um monte de gente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conexões verdadeiras nessas redes de colegas, network, profissional e apoios, né? E o quanto isso tem a ver com o nosso funcionamento do corpo. É disso que ele coloca até as pesquisas no esporte, né? Ele fala do futebol americano, que é trabalhado com essa conexão, né? Que para você fazer bem a sua função, você tem que confiar. Eu não lembro aqui qual que é o quarterback, eu não lembro, que eu não entendo de futebol americano. Mas ele fala que o cara que vai, aquela barreira, que vai, né, com a bola, e se não tem aquela barreira, quem vai fazer o ponto, ele tem que sair correndo com a bola e atravessar o campo. E aí ele precisa da proteção dos outros do time para bater de frente com o outro e ele poder sair. Então, olha o quanto que até no esporte tudo isso é muito bem desenvolvido, a importância. Bom, esporte de equipe acho que é um dos maiores exemplos, né, da importância. Então ele fala muito sobre isso nesse capítulo, essa questão de você ter contatos e correr atrás dessas pessoas em momentos que você precisa, sim, mas você se fazer vista e você influenciar e você deixar se influenciar com outro, essas redes. Mirna, minha querida, também outra maravilhosa. Ai, que delícia. Né? E a importância desse contato de olho no olho mesmo, de ligar e de, sabe, olha, eu tô aqui. E o quanto isso nos motiva e mexe com todo o nosso sistema corporal, endócrino, como a gente está falando tudo por aqui também. Né, os hormônios e tudo mais. E aí eles se destacam com pouca ajuda dos amigos. Então ele vai falar um pouco das lideranças, até dar o exemplo da Amanda aqui, que uma das coisas que ela falava, né? Ela falava assim, ai, meus amigos vão entender. Quer dizer, estava vivendo só para o trabalho, as duas amigas, né? Ele dá exemplo de 2 colegas aqui num estudo que ele fez, ele dá exemplo de 2 colegas que eram muito populares, eram amigas de todo mundo, mas em momentos de concurso, faculdade, em concursos e provas, uma delas se isolou para tentar dar conta dos estudos do que tinha e a outra não. A outra continuou com os vínculos sociais, os amigos tendo hora para estudar, hora estudando junto, grupos de estudo para dar certo. Olha, e foi a que mais se destacou, que ficou bem e não ficou com estresse, porque aqui essa parte fala do estresse. Né? E aí, né, que as pessoas acham que para estudar tem que ficar sozinho, que para fazer investir no projeto tem que ficar sozinho. Eu entendo. Ontem eu estava ouvindo a Ana Beatriz Barbosa falando como que ela costuma fazer quando ela vai escrever um livro. Que ela fica praticamente 6 meses num mundo particular. Mas ela estava falando de uma questão também do TDAH dela, né? Que para ela se
Sim, concentrar, sim. ela se sente melhor assim. E que isso às vezes incomoda as pessoas. Então, o que é importante a gente entender é que são casos e casos. Claro que existirão momentos que é melhor você fazer aquilo sozinho, estudar sozinho e o que mais ele quer dizer aqui é que a gente, nos momentos de dificuldade, de crises, de depressão, isso não funciona muito bem. Exato. Então, esse Isso ficar piora, consigo né? talvez não seja essa hora, nessa hora, né? Então, ficar sozinha é importante para a gente refletir, para fazer né, para escrever o Produzir livro, para produzir, porque também, tal. eu Ok. lendo aqui, Isso. eu tenho uma dificuldade grande, assim, eu trabalho muito melhor quando eu não tenho um monte de gente perto de mim, porque eu me distraio, eu começo a conversar. Claro que eu sou muito mais feliz quando tem outras pessoas, mas se eu não tiver esse momento eu com o meu computador, eu não faço nada, porque a minha tendência é querer participar tudo. E aí, De então, tudo. né, a gente tem que ter os momentos de isolamento, mas não achar Sim. que para você, né, que para você ser bem-sucedido, você tem que correr atrás de tudo sozinho. Parece que quando eu acho que Essa tem uma é a lenda, crença que eles falam. uma crença que as pessoas que tem coisas que a gente precisa fazer sozinho, que é para ter crédito sozinho, que é para ter para ficar claro para a pessoa que ela conseguiu aquilo. Porque eu acho que tem muita gente que Uhum. sente que quando tem ajuda, se sente, sei lá, incompetente, que não dá conta, sabe? Então eu acho que tem que mudar essa crença aí, de que a ajuda Sim. do outro é sinal de que você não consegue. É que é Você não consegue melhor, é isso que a sozinho? gente precisa entender, é que é melhor, já diz, né? Melhor duas pessoas pensando, dá uma terceira alternativa. Então é isso. Você A olha, eu expansão falo da da expansão da mente mente mesmo. mesmo, porque você realmente consegue pensar mais daquilo que você estava pensando. Você sai um pouco da sua caixinha e vai tendo outras formas de pensar. E isso é Não sei se a interessante por Nanda causa da ainda está troca que aí. existe, mas sem Nanda, a Nanda dúvida. é da criatividade, da publicidade, e eu imagino que na área dela É, funciona muito bem a troca, né? Porque tem que ter a muita troca, sim. criatividade. Mas mesmo assim, tem momentos que você precisa ficar sozinho para Sim. finalizar algumas questões e tal, às vezes com maior. Eu trabalho bastante com pessoas da área da publicidade. Tem Ela pacientes que está aí trabalham em ainda. empresas de publicidade e é muito isso, sim. Olha lá, então sim, né? Então, e é bem isso. Tem momentos que quando você partilha daquela em reunião com outras pessoas, você fala, nossa, não tinha pensado nisso e tal. Isso vai agregando, olha Funciona lá, funciona super. super bem. Tanto é que nas Exatamente agências isso, você vê que né? assim é tudo aberto, né? As pessoas estão ali o tempo inteiro. Claro que tem, né? Exatamente. Prefiro... Olha lá, prefere trabalhar em equipe. Com certeza. Né? Para algumas coisas é importante a equipe. E é importante a gente entender isso, né? Que de repente, para algumas situações, a equipe, eu compartilhar aquilo que eu preciso com essa rede de apoio, ela é necessária, mas em outros momentos, é aquele momento de falar, então tá, ok, já vi isso, e agora quais são as decisões que eu tomo? Que aí a gente fala O que que representa as eu escolhas, sinto é né? que às vezes não há um incentivo, né, Greta? Da própria empresa, sei lá, às vezes a gente não tem Ah, esse sim, incentivo, e aí as sim. empresas ficam achando que esse tipo de você estar sempre discutindo com os outros o seu trabalho, que isso é perda de tempo. Então também tem cultura empresarial Ainda que tem ainda uma cultura, é né? E não tem essa Mas tem muitas empresas de alta performance que a gente fala hoje, que elas porque só estão em alta aconteceu performance isso, porque né? faz de um jeito diferente, né? Uma vez eu até comentei com vocês de um casal que eu atendo que são empresários em Jaú, e a empresa dele cresceu muito depois que eles começaram a trabalhar olhando mais as equipes, olhando os funcionários, tendo momentos de descontração e de troca entre eles, aumentou demais a produtividade deles, Ah, com certeza, porque você vai resolvendo os né? problemas que você Então, não isso consegue resolver, você pede é. apoio. Até mesmo esses Você olha aplicativos, ali. né, ágeis, de metodologia ágil.
de projetos que as pessoas estão vendo o que estão sim, acontecendo, estão incluindo, o que estão fazendo, em que momento estão. Até isso facilita essa conexão, né? sim, Aí ele exatamente. fala aqui da Ah, alta qualidade das conexões, né? Fala um pouco do que você falou, sim. que não são quaisquer pessoas também que vão se conectar de verdade, né? Que existem Uhum. vínculos e vínculos. E cita algumas, É, em citou o geral é isso Google aí. aqui, né? Como um. O Google é uma empresa de grandes conexões sociais, né? E assim, eu tenho uma cunhada que trabalhou na Google e ela foi trabalhando em vários setores, porque assim, e ela fala que é muito interessante de ver a dinâmica. Então, é uma empresa que isso já vai fazer, que ela trabalha lá já faz mais de 10 anos, e quando ela começou a trabalhar lá, esse comentário do trabalho, tinha curiosidade de saber como é que era Eu trabalhar tenho numa também. Google, né? E eu lembro que a Mari falava para mim, assim, né? De como que eram todas as dinâmicas e como funcionavam estar em tantos lugares ao mesmo tempo e como aprendia olhando um setor diferente e tendo essas conexões entre os setores. Muito Isso é muito mesmo. bacana, né? Isso é muito... E é uma empresa que foi muito pioneira nesse olhar, realmente, Ah, né? porque é uma empresa Porque de e criatividade, a né? gente É uma vê hoje, até empresa hoje, é que uma está empresa de sempre tendo que criatividade. criar, então. E ela era da parte dos direitos Uhum. e RH de lá. Então, assim, da parte de legislação de direitos, ela é advogada, depois ela foi trabalhar no RH também, e ela foi passando por tudo quanto os setores, assim, então ela me contava como é que era isso, e como eles se cruzavam e tinham essa Sim. engrenagem para fazer Eu acho que funcionar, nós aqui somos né? um Então, muito exemplo, né? bacana. Porque desde que nós começamos a ler os livros e fazer isso junto, a gente tem lido Sim, mais, tem feito sim. mais, né? Ter Ó, ido mais, Oi, um mãe, estimula a tudo outra, bem, e a mãe? gente Minha mãe continua tá aí. fazendo. Querido. Ó, e também uma coisa que eu achei bem legal aqui, quando ele cita alguns exemplos, né, que nem a barraca do café para reunir as pessoas, né? Lá no Sim, direito de Harvard, eles sim. fizeram umas barraquinhas de cafés, é, coisa de vôlei, né? Espaço para jogar vôlei, As né? ligas. Então, Esse eu espaço de acho que as tudo, ligas né? são muito importantes para as faculdades, viu? Nossas atléticas, essas coisas são muito Então, importantes, porque grêmios, sim, porque às vezes o sim. aluno dos outros anos tem dificuldade, né? Não tem essa conexão, só que esses Não tem conexão entre eles normalmente. Aí quando tem, os eles se interagem projetos, muito então isso é mais, né? bem Interação bacana. tem a produto. E é coisa simples, é o que ele está falando aqui, né? Que são pequenas diferenças que causam grandes impactos. Então, às vezes, você fazer. Eu não lembro se foi aquilo ó, que ele falou do happy hour. Acho que é, né? Pagar. Aí, É, aqui é também. aqui mesmo, que a empresa fazia um Que happy hour teve todo, espaço pra isso. pagava uma cerveja no final do dia para as equipes, e aí teve que cortar os gastos, porque ele coloca aqui que tudo bem, você investe nisso, mas a primeira coisa que corta Mas também é. são esses tipos de benefícios, e aí ele conta que os Sim. próprios gerentes começam a pagar a Começaram a cerveja se envolver porque o resultado. percebiam, porque precisa a Então, produtividade isso do daí é a funcionário, a prova, gente, de produtividade. que muitas vezes a empresa vai É, dar o start e são as próprias pessoas que vão continuar. que vão, olha, até arrepio de falar. Porque a própria pessoa fala, meu, isso Funcionou, isso é funcionou legal, eu comigo, quero vamos mais embora. e continua, É, né? Bem legal isso é isso. muito bom, né? Exatamente. Aí valoriza os ativos aqui. Ele fala bastante sobre a neurociência que a gente já Uhum. comentou, né? Que quanto a gente tem a questão do contato visual, que eu comentei, a importância disso, que envia um sinal ao cérebro, tensiona. Que acontece, né? Que a neurociência vem falando aqui nesse sentido. E quando a gente faz o contato visual, o nosso cérebro tem uma informação sobre afinidade e empatia. Então, assim, até ele dá uma bronquinha aqui, sabe, gente, Sim. nessa parte do capítulo. Ele dá uma bronquinha nessa parte do capítulo, que ele fala, não adianta nada você estar conversando com alguém com o seu celular Nossa, dá ali o uma tempo todo. É o raiva. contato visual, não é? Mas o quanto que às vezes a gente faz isso?
Se meus filhos me chamam aqui, eu estou escrevendo um negócio, eu já viro para eles e falo, espera. Porque eu não posso parar Eu meu também falo, peraí, que minha raciocínio. atenção está em outro lugar, calma um pouquinho. Às vezes eu falo, espera só um pouquinho que eu Porque já se vou, eles preciso começam. parar aqui. Aí eu falo, pronto, Porque agora eu tô inteira para toda você, fala. vez. É igual quando eu entro. Às vezes o meu marido está assistindo coisa de esportes e eu entro falando e quero a atenção dele. Gente, ele fica com o olho no peixe, eu tô no gato, olho no peixe. Porque ele quer, Exatamente. ele não quer. Aqui a gente tem costume de se posicionar. A gente também tem falado, assim, tanto com as crianças ou entre nós, eu e meu marido. Só um minuto que eu tô com a Então, minha atenção tá eu aqui não agora, eu deveria já volto entrar com no atenção para meio do você. negócio que ele está assistindo para falar, né? Então, Exatamente. é isso. É. Mas ele também tem que aprender a Mas falar, ó, não, peraí. não quer me desagradar, eu acho. E Não, o aí, meu às vezes, marido eu percebo, eu falo fala, assim, fala, ai, ó, peraí que eu peraí, tô que prestando já, atenção já. aqui numa Eu outra falo, coisa, tá eu já bom, volto. daqui a pouco eu volto, agora não vai dar para conversar. Ele falou, ai, né? Exatamente. Mas É, é isso. né? Então, só que ele também está Porque não falando de dá. coisas assim, que é que a pessoa devia estar pronto para atender, que é o caso de uma recepcionista, de um atendente, porque ele conta Sim. que A a história função, de né? atendentes, que você vai num café, tomar um café e a pessoa está respondendo de costas para você. Então, como que você quer fazer? Porque é assim, né? A verdade é que nenhum trabalho é 100% legal. Nenhum trabalho é 100% prazeroso. Mas eu tenho a Maravilhoso, impressão que que as a gente tira pessoas todo estão dia sempre no trabalho errado. Dá essa sensação. e Você só vai numa reclamam. loja, a pessoa parece que faz voltas para te atender. Você vai num balcão, a pessoa, né? Então parece que ela tá sempre, essas pessoas estão sempre fazendo atividades que não tem nada a ver com elas. Porque quando a pessoa ela tá ali, né, que ela vê Mas, sentido naquele trabalho, você já vê que o jeito dela te receber já é não, um, né, é é outra. outro. É outro. Você compra por causa do vendedor. Você não compra por causa do É, produto. Quando você vai numa loja física, senão a gente vai o na vendedor te internet. acolhe de um jeito e fala, cara, é aqui que eu vou comprar. Fala, olha a diferença da venda, né? Você vai tomar um café, a recepcionista olha nos seus olhos e conversa com você e te atende, você vai tomar um café ali, vai voltar. Amiga, você É uma viu questão uma muito série? clara, Tem né? um filme e uma série muito parecidos que lançaram na Netflix. Que você falou isso, eu lembrei de uma coisa, eu vou comentar. Chama Império da Dor. E o outro chama Máfia Não, não da vi. Dor. É sobre a influência das farmacêuticas na saúde mental dos pacientes. Fala sobre o Uhum, ópio, oxodona, né, essas coisas. Sobre os sim, vícios nos remédios para dor, né, que mexe sim. com o que é tarja preta, né? Mas eu lembrei da série e do filme, não exatamente por causa disso, mas assiste porque é muito bom. Porque eles convencem as pessoas de darem mais medicações tarja preta por causa da narrativa. Nossa. O jeito, as moças, que primeiro porque já tem décadas, né, baseado em fatos, já tem décadas. Então, o que é. Ai, meu Deus, tá tocando de novo. Você acredita? Já tem Ah, décadas isso, então era numa época em que as mulheres eram muito usadas fisicamente para os serviços, né? Tipo, ser uhum, bonita e tal. Tinha uhum. que ver como que elas convenciam os médicos a receitarem. Mas, Os, o, sim. por causa que é tudo isso de como eu atendo. Elas chegavam lá, elas não conversavam com os médicos diretamente, elas ficavam amigas das recepcionistas. Então, eu vou atender, tá? Já volto. Vai De novo. lá, eu vou terminando aqui. Pode deixar, pode deixar. E aqui, pessoal, nesse valorizar com relação a tudo isso, ele fala o seguinte, né? Que a qualidade de um relacionamento ela é afetada pelo modo que a gente apoia as pessoas nos bons momentos, mas também nos momentos difíceis, né? Então, assim, a importância da gente estar realmente nessa presença de quando a gente está com alguém. Então, assim, aí ele fala de reações diferentes que cada um tem das notícias, de como a gente contribui dentro desse relacionamento através dos vínculos, tá bom? E isso é muito importante para reforçar
essa questão realmente dessas redes que a gente tem e de satisfação, de comprometimento que isso vai criando em nós também essa coisa mais de validar-se e vai aumentando a felicidade. Porque todo livro, ele fala sobre essa questão da felicidade. O quanto a gente está, de repente, dentro de vínculos afetivos, e isso faz com que a nossa felicidade fique maior, melhor, e o quanto isso influencia e fortalece todas as relações que a gente tem e conexões que a gente tem, tá? Amiga, é só entregas, mas Oi. olha o que chegou aqui para mim. Sabe o que é, né? É o que eu tô É, pensando? eu O vou nosso próximo abrir aqui livro? para mostrar pro povo daqui a pouco. Aí no final a gente. Final a É porque gente hoje a gente está conta. finalizando esse, viu, Não sei gente? onde que tá minha... Aí no final a gente. O meu tá aqui do meu lado já. Que legal! Nossa, como é Ai, que grande! delícia! A sua Como é reação tá grande! ótima! Olha que Gente, felicidade! como é grande! Felicidade Não vou mostrar compartilhada agora, agora não vou ao mostrar vivo! agora, daqui a pouco eu mostro. Que legal! Eu estava falando sobre isso quando a gente compartilha, né? Da felicidade com o outro, tanto, ou seja, não é só boas notícias, mas nos momentos difíceis Ah, também vai ser você uma boa ficou notícia, e feliz a gente junto compartilha, e a comigo. gente fica feliz. Muito bom. O que mais? Ai. E aí, eu acho que a gente já Pro pode último, passar por né? tudo que a gente falou sobre o Uhum. efeito propagador, que tem a ver com isso que a gente acabou de Nossa, vivenciar aqui. cara. É sobre isso, né? A gente. É sobre Eu sou. Ó, você acredita quando eu estava lendo essa parte do livro? Porque teve uma parte que eu li agora de manhã, o finalzinho. Finalzinho não, acho que eu li quase inteiro isso aqui agora de manhã. E aí, porque é eu rapidinho. lendo, eu já estava rindo. Quando ele, né? Porque é Exato. isso, você manda a pessoa. É muito engraçado, porque você fala para a pessoa assim, não ri. E ela tá rindo, e ela ri, não Não dá. Você vê vídeos às vezes, você tá vendo vídeo daquelas pessoas que começa a entrar no é igual ônibus rindo, ao da contagia todo Coca-Cola, mundo. E é propaganda. sobre. Ele finaliza, gente, o livro. Olha, espalhe o benefício da felicidade no trabalho e em casa e por toda parte. Para E é quem sobre entrou isso. Ele aí, é fala esse sobre livro o aqui. efeito propagador. João Vitor. Tata, Ricardo, João Vitor, bem-vindos. E aí ele finaliza o nosso livro com esse capítulo falando sobre o efeito propagador que é a felicidade, a O risada, quanto né? que a Essa gente coisa de estar bem. contagia as pessoas. Ah, Darlene, querida, você aqui, que Olha, coisa crochê. boa! Preciso, Ela é preciso uma ver os empreendedora crochês da Darlene, que eu amo crochê. maravilhosa. Ela é uma empreendedora maravilhosa. E a gente está finalizando o nosso livro hoje, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é esse livro aqui, quem chegou agora. E todas as lives estão salvas, tá, gente? A gente está finalizando hoje o livro, mas todas as lives ficam salvas aqui, de todos os livros que a gente fez desde o ano passado. E aí ele termina falando sobre o processo que começa com o cérebro aqui, né? Então, assim, e é até muito interessante quando ele fala sobre isso, né? Se você não tem o hábito de trazer essa coisa mais positiva, mas começa, né? Começa. Que é bem isso, é tudo hábito, porque aí seu cérebro vai entender que está tendo alguma coisa diferente aí, gente, que O legal, que né? você E está aí ele vai falando passando, um pouco o que sobre você está isso. passando para as outras pessoas estão afetando. Nós não falamos isso, né? Que nós estamos influenciando, mas que não tem coisa que contagia mais do que a felicidade. Que a Do tristeza que é a passada, felicidade. tanto é que eu não posso ver um filme que os outros choram, que eu tô chorando, gente. Porque é isso. É. Ah, eu falei para você do negócio que eu usei o óculos lá de realidade virtual, né? Sim, Do do multiverso multiverso. lá. Sim. Tem um sentido disso que ele está falando aqui. Eu acho que está relacionado, porque com isso, porque por mais que eu sabia que não era real, o que eu estava vendo é que estava Tava afetando o sentindo meu cérebro. tudo. Por isso que eu falo É. que a visão, ela é o órgão do sentido mais aguçado. Assim, não é aguçado que eu vou falar, não é essa palavra, mas eu vou falar.
que afeta mais significativamente Porque a imagem vem porque a primeiro. imagem não tem como, gente. Então, eu fico... É, você olhou, você sabe, você captou. Porque cheiro, toque, gosto, você tem que analisar, né? E a percepção é muito Sim. imediata, somente se você já conhecia. Então, é muito rápido, né? E por Isso. isso que quando você vê coisas, né? Quando você olha e vê, a sua reação emocional, ela é instantânea, né? E às vezes um barulho você para e analisa de novo. Mas peraí, eu tô escutando isso mesmo? É isso mesmo? É. Então você até tem um... Depende do barulho, claro. Se alguém der um grito aqui, agora, nesse momento, mesmo que eu sabendo que a pessoa vai gritar, eu vou pular. Você não acontece isso com você? Se eu posso saber que a Às pessoa vai me vezes, assustar e às vezes depende. mesmo assim eu fico esperando assim, alguém vai, ó, tá vindo ali para me assustar. E, e eu dou um pulinho, não tem jeito. É incrível, você dá risada, né? Mas é que eu tenho esse Ai, problema. que coisa, né, gente? E aqui ele finaliza falando sobre isso, que o nosso comportamento é tão contagiante, ou seja, e a influência ela é poderosa, tanto da gente com o outro, do outro com a gente, né? E o quanto o sorriso, né, Contagia. ele é importante. Ele fala do experimento do sorriso aqui, viu, gente? Ele finaliza o livro falando sobre esse experimento mesmo, com relação a tudo isso, o quanto é realmente contagiante. A gente sabe que tudo é influência. Então, assim, se a gente está num lugar que está negativo, está tóxico, por exemplo, se você liga uma televisão o dia inteiro com aquelas notícias Ai, horríveis, você vai também ser eu contaminada não por gosto isso. nem de ver, coisa chata. Então, Vai me dando eu uma também não. Eu vai também me não. colocando tanto para A gente baixo. vai ficando deprê, a gente vai ficando nessa Eu energia escuto umas ruim. 3 reportagens, já viro Exatamente. pro Júnior e falo assim: ai, tira o Datena daí, pelo amor Chega, de Deus. Nossa, chega. É. Então, o que que a gente está escolhendo, eu, né? Já que tudo às vezes eu falo para influencia, o ele, que que a gente está coloca lá naquela escolhendo? outra, no outro canal tem um canal à noite que é só as coisinhas que acontecem na internet. Não sei se você já viu. Que eles fazem todos os Ah, já vídeos. vi, morro de rir. Nossa, tem coisa que você dá muito risada. Antes de dormir, a gente faz isso às vezes, eu e meu Eu marido. A esqueci gente fica como vendo que os vídeos chama. dos bichinhos, dá risada. A gente fala, gente, é muito Nossa. legal. Tem umas coisas que você dorme bem, E ele fica, às vezes, um né? tempo ali, eu Então tem acabo muito a vendo. ver isso. Tem muito a ver com isso, né? Assim, o quanto, já que é algo que fica no nosso organismo, nosso cérebro entende de uma, né, capta todas essas sensações e isso gera ações, pensamentos, movimentos dentro de nós, é o quanto a gente precisa saber o que a gente está escolhendo, né? Ser contaminado. Exatamente. E, né, que a gente saiba o que que a gente está passando para as outras pessoas também, né? Que tipo de conta. E quem somos nós nisso Aí entra tudo? várias coisas, né? Sim. Sim, existe a laranja podre no saco que pode contaminar outras pessoas, né? Existe é, aquele dia em que as pessoas estão mais tristes e por causa de uma notícia ruim, mas ele deixa bem claro no livro que mesmo quando que os testes, que esse teste aqui que ele fala do sorriso, que mesmo se ele fosse numa empresa, Sim. num dia péssimo, e ele fizesse o teste, né? Ele, mesmo assim, as pessoas sorriam. Elas não conseguiam e estavam sorrindo. Ela podia estar triste. Gente, toda vez que eu vou tirar a foto, eu tirando a foto de outras pessoas, eu dou risada. Né? Eu faço... E as pessoas vivem tirando sarro de mim. Eu falo, Aí eles riem e falam, lá, a Dani tá rindo. E eu falo, tá vendo? Eu tô rindo e Pronto. incentivando vocês. E não tem como, né? Você vê a outra pessoa lá assim, ó, ou dando uma gargalhada, que é a mesma coisa que o. O que foi isso? Teve um Não joinha aí. sei. Só foi o joia. Nunca vi essa reação. O Foi joia a que apareceu grande na Rebeca. tela. Não sei quem fez isso. Eu não sei, só sei que foi um joia grande na tela. A nossa reação, isso aqui chama neurônio espelho. Que a gente
reage espelhando o comportamento do outro. Isso é muito importante de Que falar. barato. E é isso, gente. Então Achei ele também, eu ótimo. achei, porque nós duas ficamos assim, que é isso? Nós nunca vimos. De onde que tem isso? Agora eu já quero fazer esse negócio aí. Que interessante. Alguém falou pra gente como é que funcionou esse negócio, que foi muito legal. Ai, e ele termina então o livro falando, né, pra gente propagar o benefício da felicidade, da gente, porque Seja um seja um colega colega contagiante, contagiante. porque eu sou muito dessa, sabe? Tem muita gente que fica esperando que o outro vai trazer algo para ele, fica esperando o bom dia do outro, fica esperando. Seja você a pessoa que fala dar o bom bom dia. Gente, eu chego nos lugares, não quero nem. Ah, eu não sei. Eu já chego, Também. eu Eu gosto. eu faço amizade com todo mundo. Eu faço amizade na fila do pão, na Eu fila do também. ônibus, na fila. Rapidinho. Em Eu 5 sempre segundos falo, eu sei tudo da vida da nem já tá conversando com essa gente, conversando com a gente. Ai, não. Ai, eu Eu sou adoro. assim também. E só para fechar, assim, esse capítulo, ele fala, a última parte desse capítulo e do livro, né, que é para finalizar o livro, ele fala sobre o efeito borboleta, que todo mundo conhece, né, e como é interessante olhar para todo o livro, né, pensando nesse efeito Exatamente. borboleta. E é realmente bem isso, né? Assim, dizem que uma única borboleta batendo as asas pode criar um furacão do outro lado do mundo, né? Que a gente sempre fala, né? Esse efeito borboleta do bater das asas pode ser apenas um minúsculo movimento, mas que vai repercutir numa mudança significativa nas cascatas de mudanças da vida que a gente tem por aí, né? E que cada um de nós é uma borboleta. Eu achei tão lindo ele Nossa. falar isso, né? Cada um de nós é como uma borboleta. E cada minúsculo movimento na direção de uma atitude mental positiva pode propagar ondas de positividade por toda a nossa organização, nossa família e nossa Então, por que comunidade. não, né? Então, que a gente seja esse efeito Então, por que propagador. que Por que você vai não? propagar o que é ruim? Propaga o que é bom, porque as chances de dar Exatamente. certo são maiores. Nossa, muito bom. E é isso, né, gente? Termina o livro falando sobre sermos essa mudança em nós, que essa mudança comece em nós e podemos assim propagar esses efeitos do benefício da felicidade em todas as pessoas que nos cercam. Ó, muito bom, Finish. né, Dani? Finalizamos. E agora Bom. vamos, Greta. Vamos Um, revelar o próximo o meu livro? acabou de chegar, hein, gente? 1, 2 e. Tá, 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 tá. Aqui! O mito do Olha o normal. nosso Gente, olha o próximo tamanho desse livro. livro! O Deixa eu abrir mito do para eu ver normal. quantos capítulos tem. Nós já vamos começar a Ó, semana que vem ou vou na falar. outra? Por mim, Por podemos mim começar também. semana Já que vem. tivemos folga semana passada. Isso. Ó, gente, o mito do normal, do Gabor Maté, com Daniel Maté, uma jornada para descobrir como o bem-estar emocional e as conexões sociais estão intimamente ligados à saúde, doenças e aos vícios. Então, ele é o mito do normal, trauma, saúde, cura em um mundo doente. Ai, tô muito Uau! empolgada. Precisamos tirar Nossa, o uma que que foto veio nossa para aqui? O poder que que veio fazer. aqui? Ó, vamos Ai, fazer veio uma um foto depois para a catálogo. gente divulgar o nosso Ah, próximo temos que livro. tirar uma É, um foto para catálogo. divulgar. Temos que tirar a foto para poder Amiga do divulgar céu. a próxima live. Bom, hein? Essa foi a indicação de uma paciente minha, Olha, que ela esse gosta das daqui lives do vai domingo, eu demorar um assisto tudo pouco depois. mais pra gente. Aí ela falou desse livro aqui. Ai, que legal. E aí vamos começar na próxima semana. Bem legal. O primeiro capítulo, a introdução é por que o normal é um mito Você me e vira a que cabeça, já importância fiquei isso tem. curiosa. Muito bom, muito bom, Parte 1, muito nossa bom. natureza Então, semana que vem a gente interconectada. começa. Nossa, gente. Já tô empolgada. A Curiosíssima. distorção do desenvolvimento humano, parte 2. Olha isso. Parte 3, repensar o Nossa, eu acho que anormal, isso aqui as vai me doenças ajudar como muito com as minhas aulas adaptações. de psicologia.
de desenvolvimento humano. Quatro, as toxicidades da nossa cultura e os caminhos da inteireza. Amei. Nossa, Nossa, eu gostei vou também. agradecer minha paciente que indicou, porque é muito bom também, hein? Então é isso, gente. O próximo livro é esse aqui. Quem quiser vir junto com a gente, venha. Serão Estaremos bem-vindos. começando já na próxima semana. Serão todos bem-vindos para esse Um bate-papo. beijo, um queijo, amiga. E até a Amiga, semana que vem. Obrigado por quem valeu. ficou Até conosco semana que até vem. agora. Beijos. Beijo.